Paz de Deus, paz e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo de Yeshua HaMashiach. Quero dar uma pequena explicação aqui, irmãos, porque muitos podem ver os meus vídeos aí e ficarem confusos. Quer dizer que para mim entrar no céu eu tenho que guardar o Shabat? Não, irmão, não é isso. Essa explicação apenas é algo particular que eu sinto no meu coração, é algo particular, porque o apóstolo Paulo mesmo disse: ninguém vos julgueis nem pelos dias de festa, nem pelos sábados, e nem por nenhuma outra coisa, porque tudo é de Cristo, que é do Senhor Jesus Cristo, e tudo é de Deus. Mas eu estava antigamente em uma denominação que vocês conhecem, e essa denominação afirmava em reuniões que o domingo era o dia do Senhor. Essa denominação afirmava, eu escutei isso muitas vezes em reuniões ministeriais. E eu nunca entendi, depois de muito tempo é que Deus me iluminou isso, já faz tempo isso. E eu nunca ia colocar isso em público, porque é uma coisa particular minha, porque eu não julgo ninguém nem pelo dia, nem pela comida, nem pela bebida, porque é tudo em Cristo. Sem Cristo você pode guardar qualquer coisa. Irmão, inclusive vou mais longe. Alguns dizem, porque tem que usar o véu, porque se não usar o véu, é no poderio dos anjos, mais não sei o que, está escrito. Mas, irmãos, vejamos uma coisa. Vamos considerar a época e o lugar aonde Paulo deu o ensinamento do véu. Foi em Coríntios, uma cidade portuária aonde existia um templo de uma deusa, aonde eram feitos rituais, celebrações para aquela deusa, com atos obscenos e atos de lascívia, não é? E as mulheres que ali viviam, elas tinham que rapar a cabeça, aquelas mulheres que eram prostitutas. Então, houve a necessidade de que Paulo desse essa orientação, mas ele não deu essa orientação em todos os lugares. Ele falou sobre a igreja de Cristo. E alguém diz assim, bom, se ele falou sobre a igreja de Cristo, então tem que ser todas as igrejas. Então, irmãos, nós mesmo assim, ainda há algo diferente, logicamente que no Oriente Médio, até hoje, nessa época atual, existem mulheres que se cobrem com um véu, mas o véu que elas se cobrem não é igual esse véu que é usado aqui no Ocidente. Eu já estive em Israel. É um véu com um tecido, eu não sei como é que se chama aquele tecido, e elas cobrem totalmente a cabeça. Inclusive, elas não andam só dentro das sinagogas, as que são judias e as que são muçulmanas, ou que vão elas se cobrem até na rua, dependendo da situação. Então, irmãos, eu não estou condenando também quem usa o véu. Se cobre para o Senhor. Mas se não se cobre, não se cobre para o Senhor. Porque o que adianta a pessoa criar uma doutrina e dizer que aquela doutrina especificamente, aquela liturgia especificamente é uma liturgia que leva à salvação, sendo que a salvação só está em Jesus Cristo. Então, irmãos, se eu tenho um pensamento, eu também não condeno, porque essa pessoa ela tem liberdade de se cobrir, se ela sentir, e ela não tem liberdade, e eu não tenho liberdade de julgá-la, porque Deus é que julga. Porém, então, como as outras denominações, como a Assembleia de Deus, a Igreja Batista e etc., não se cobrem não se cobrem no Brasil, aqui em Portugal. Porém, na Itália, se você congregar
numa Assembleia de Deus, elas já se cobrem, eu posso provar isso. Então, irmãos, a Assembleia de Deus italiana, não a Assembleia de Deus brasileira. Então, irmãos, isso são coisas que não levam à salvação. Quem leva à salvação é Cristo. Aí, por isso que eu disse que é um particular meu. Porém, porque eu tornei público? Para que vocês possam entender que eu tenho liberdade de expressão e eu não vou admitir que nenhuma denominação ou que ninguém venha me tirar a minha liberdade de expressão, porque eu senti no meu coração. Agora, eu não vou julgar os outros que pensam de outra maneira, porque tudo é de Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Enfim, tudo é de Deus. E Deus é de Cristo. E nós somos de Deus porque estamos em Cristo. Então, irmãos, vejamos, era um Shabat, porém os discípulos estavam com fome. Eles foram lá e colheram, eles foram condenados. Foram condenados pelos fariseus, pelos ortodoxos, por aqueles religiosos. Mas nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós não temos espírito de religiosidade. Mas se nós sentirmos de fazer alguma coisa, o que nos impede? Certo, irmão? O que nos impede? Veja bem, na ceia do Senhor, o Senhor demonstrou um ato de humildade lavando os pés dos seus discípulos. Agora, eu vou condenar uma denominação, porque tem que lava os pés daqueles que vão participar da ceia? Eu vou condenar? Eles sentem de fazer isso, que mal tem? Eles estão cometendo algum pecado? A não ser que eles digam que se não lavar, as pessoas vão perder a vida eterna. Aí então eu posso dizer que eles estão cometendo uma heresia, porque a vida eterna não está no Shabat, a vida eterna não está nas obras da lei, a vida eterna não está em nada, só em Jesus Cristo. Eu quero deixar bem claro, é muito simples de entender. Eu conheço um irmão que Deus falou para ele não comer carne. E ele não comia carne, mas ele não pregava isso na igreja. Eu sabia porque eu era muito íntimo dele e, inclusive, ele ia almoçar na minha casa. E quando ele ia, eu já sabia que ele não comia carne. E eu compreendia ele e não julgava, não dizia que ele estava formando uma doutrina de forma alguma. Apenas ele não comia carne porque Deus cobrou dele de não comer carne. Mas por que Deus cobrou? Qual o motivo? Deus o sabe, talvez pela saúde dele, ou talvez... Nós não sabemos os mistérios de Deus, irmãos. Cada um tem um mistério. Existem coisas que estão escritas no céu a nosso respeito que nós não sabemos, vamos saber só depois. E eu não posso entrar em detalhes aqui sobre isso, porque eu ia tomar todo o tempo. Então, irmãos, não estou condenando ninguém, muito pelo contrário, eu não vou pregar isso em púlpito. Isso é algo particular, a não ser que Deus me dê um povo para me cuidar, aí então eu vou explicar conforme eu sinto, mas não vai ser obrigado ninguém fazer. Por quê? As coisas de Deus não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós somos livres em Cristo, nós não estamos mais debaixo do jugo. Por isso que nós temos que ter cuidado quando nós vamos numa denominação que nos coloca debaixo de julgos, ou disso pode, aquilo não pode, aquilo faz, aquilo não faz, nós temos que ficar bem com os olhos abertos, porque é lógico que nós não podemos concordar com o pecado. É muito diferente uma pessoa chegar lá cheia de pecado, cheia de transgressão e dizer assim, eu vou congregar aqui, e aí creio em Jesus Cristo, porque eu creio no Filho de Deus, e daqui a pouco aquela pessoa começa a dar escândalo, está lá com aquela saia até no pé, usa aquele véu e às vezes guarda o Shabat, pode fazer o que ela quiser, mas tem uma língua maior do que a língua de uma serpente. Você acha que adianta alguma coisa ela fazer tudo aquilo que ela faz?
nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela graça. Isso não quer dizer que nós não podemos ter obras, porque as obras também são boas, porém, quem nos salva não são as obras, são Cristo. Tem pessoas que tinham obras más no mundo, eram bandidos, eram pessoas mentirosas, eram pessoas trapaceiras, entende, irmãos? E o próprio apóstolo Paulo estava ali na hora da morte de Estevão. Mas o que aconteceu com ele? Embora ele fosse um homem que tinha uma grande posição, uma grande inteligência, mas ele estava junto, irmãos. Ele poderia dizer, não, não faça isso, mas ele não falou nada. Quer dizer, ele participou. Agora eu vou dizer, Moisés não era um homem de Deus? Não foi ele que escreveu a lei? Mas o que aconteceu com Moisés quando ele viu os seus irmãos ali brigando? Os seus irmãos não, um egípcio batendo em um hebreu. Ele foi defender o hebreu. E na sua defesa, o que aconteceu? Houve ali ele desferiu um golpe, não sei do que foi, se foi de espada, não sei, no egípcio. E o egípcio, ele matou o egípcio. Se bem que ainda não existe, ele ainda não tinha recebido a lei, mas ele matou um egípcio e depois escondeu o corpo. E depois foi descoberto e ele teve que fugir. Agora eu pergunto, ele perdeu o direito? Não perdeu, porque ele não conhecia, ele não sabia quem era Deus, não sabia. Ele começou a conhecer Deus lá no Horebe. Deus já tinha um plano na mente, na vida dele. Então compreendamos, irmãos, que nós não podemos julgar ninguém, nem por dia, nem por mês, nem por hora, nem por minuto. Por isso eu fiz esse vídeo e fui bem claro em dizer que é algo pessoal. Não estou aqui querendo induzir ninguém a me copiar. Muito pelo contrário, eu posso ir em qualquer denominação, que se eu sabendo ou não sabendo, eu não sou contra os adventistas, porém, ninguém consegue guardar o sábado, na verdade. Ninguém, irmãos, porque como é que eu aqui no Brasil vou guardar o sábado? Pensa bem, eu tenho que... Para quem guarda o sábado realmente, irmão, ele não pode acender uma luz, ele não pode mexer. Eu já estaria transgredindo, porque eu estou mexendo no celular, certo? Não pode ir no mercado fazer uma compra, ele não pode fazer nada. E outra coisa, eu falei dos 10 mandamentos, não falei da lei cerimonial. Mas se alguém sente de participar de uma festa de Yom Kippur, das festas das cabanas que tem na Israel, não há idolatria. Eu não estou negando Jesus Cristo, pois até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fez tudo isso. Mas porém, irmãos, não era isso que ele deixou para salvar o homem. Agora, cada lugar tem a sua cultura. Logicamente, que se eu morasse em Jerusalém, mesmo que eu quisesse trabalhar no Shabat, eu não ia, porque está tudo fechado. Tudo, irmãos. Mas os serviços essenciais não param. Se você estiver em Jerusalém e você precisar ir no aeroporto, você vai. Se você precisar pegar um avião, você consegue. Se você precisar alugar um carro, você aluga. Mas não é Shabat, mas são serviços essenciais. Se você precisar ir no hospital, você vai. Se você precisar ir a um lugar para se alguém for querer fazer um atentado ou alguma coisa contra a nação, está o exército lá em prontidão. Isso, irmão, não é algo que traz um peso, como muitos dizem. Por isso que existem denominações aqui no Brasil que tomam isso como um peso. E a lei de Deus em Jesus Cristo tornou o fardo leve, porque hoje nós guardamos Jesus Cristo. Nós conseguimos só guardar Jesus Cristo, Senhor Jesus, que é Yeshua HaMashiach. Porém, nós sabemos que, se nós sentimos alguma coisa, nós somos livres. Não quer dizer que todos têm que fazer igual a nós. E nós também não vamos recriminar ninguém, porque não somos Deus e não somos juízes.
Ficou bem claro, irmão. Deus abençoe a todos e Deus vos guarde. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E todos os dias da nossa vida até o final da vida eterna. Um ósculo santo para todos. Tinha uma igreja que dizia que se não saudasse com ósculo, estava fora da doutrina. Deu a pandemia, não pode saudar com ósculo. E agora? Irmãos, nós temos que olhar só para Jesus Cristo. Aquilo que eu falei apenas, irmãos, é para demonstrar que eu tenho um sentimento diferente. Poderia ficar comigo e não falar para ninguém, porém, o que eu fiz? Eu pus em público para ver a reação daqueles que realmente entendem aquilo que Deus está me dando. Deus abençoe, Deus guarde, e cada um faça da forma que se sentir melhor, mas nunca deixe ao Senhor Jesus Cristo. Não sou adventista e também sei que eles não guardam o sábado, como eles falam. Sei que Jesus Cristo, o Senhor do sábado, me colocou um sentimento de agradecer a Deus, de orar e de fazer aquilo que é bom, como eu quero fazer todos os dias, mas às vezes não posso. No sábado e no domingo eu posso, certo, irmãos? Então eu aproveito os 2 dias, certo? Vocês entenderam? Deus abençoe a todos, Deus guarde e proteja, mas eu não vou fazer que nem a denominação que eu era. Afirmar que domingo é o dia do Senhor, porque eles falavam isso em reunião. E isso não confere, todos os dias são do Senhor. Se fosse para escolher um dia para dizer que era do Senhor, eu teria que falar que era o Shabat. Porque Constantino, no concílio de 360 e alguma coisa, ou 384, que houve vários concílios, ele anulou e mudou a lei moral, não a lei cerimonial. Porque a lei cerimonial, irmão, nós não precisamos. Essa daí nós não somos judeus. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós não precisamos oferecer cordeiro, essas coisas. O Senhor Jesus Cristo não fazia nada disso, irmão. Ele não oferecia cordeiro, ele não fazia nenhum tipo dessas cerimônias. A única cerimônia que eu sei que ele participou foi o Pessah, que é a Páscoa, certo, irmãos? E ele ali comeu a Páscoa conforme consta nos mandamentos, certo? Depois, ele instituiu a Santa Ceia, ou a ceia, não é? Que muitos falam Santa Ceia. E ele também não inventou a doutrina da transubstanciação. Isso também veio da Igreja Romana através também de Constantino. Se alguém ter alguma dúvida, outro dia eu falo sobre a transubstanciação. E muitas igrejas hoje fazem a transubstanciação e não sabem e dizem que é da igreja primitiva. Não é da igreja primitiva. A igreja primitiva é a igreja dos apóstolos. A igreja que saiu, a igreja protestante, a igreja que Deus usou de Lutero. E todo ser humano sempre traz alguma coisa de onde ele veio. E Lutero trouxe algumas coisas que hoje muitas denominações usam, mas eu não vou as condenar. Mas não vamos dizer que aquilo veio dos apóstolos. Os apóstolos duraram até só o 1º século. Logo depois, todos foram mortos, degolados, jogados, enfim. Vocês já sabem como. Leia 11 aos Hebreus e vocês vão ver. Deus abençoe a todos. Que a paz de Deus, a paz e graça, shalom, sejam com todos vós. Amém.